Olá, alunos! Voltamos aí com a nossa terceira aula da disciplina Atenção e Segurança do Paciente 2, tá? Nós já falamos sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente e sobre a primeira meta, que é a identificação segura. Agora nós iremos falar sobre a meta 2, que é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Bom? Lembrando que esse material está disponível no portal, juntamente com uma atividade complementar aí para vocês, tá? Em caso de dúvidas, vocês anotem para que no dia 28 nós possamos discutir sobre essas aulas aí disponível, tá? Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde é a nossa meta 2, a meta de segurança do paciente. Lembrando que são 6 metas e a meta 2 vai falar muito sobre comunicação. Comunicação é a derivação do verbo comunicar. Pôr em comunicação, participar, fazer saber, pegar, transmitir. Então, é muito essa questão de fala, né? Interação do receptor com o seu grupo, né? Um dos desafios para garantir a segurança do paciente no ambiente hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva como meta a ser atingida pela equipe multiprofissional. Então, quando a gente fala em comunicação segura, nós não estamos falando apenas da enfermagem, né? Nós estamos falando da comunicação entre equipe médica, equipe de enfermagem, equipe da fisioterapia, equipe da nutrição. Então, nós precisamos ter uma comunicação assertiva com essa equipe multiprofissional aí, tá? A comunicação é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho, pois é o elo da interação que fortalece o vínculo entre a equipe e o cliente. Então, não só com a equipe, a gente tem que ter essa comunicação efetiva com o cliente, né? Com o nosso paciente aí. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 10 pacientes no mundo é vítima de erros e eventos adversos relacionados à assistência por deficiência na comunicação. Lembrando que evento adverso é tudo aquilo que causa algum dano ao meu paciente, tá? Então, uma queda é um evento adverso, um erro de administração é um evento adverso, um erro de comunicação é um erro adverso. Então, meu paciente está indo para um procedimento cirúrgico. Se eu não fizer um checklist, se eu não comunicar-se com a minha equipe sobre com que cirurgia, meu protocolo de jejum, né? Isso tudo pode acarretar a um evento adverso, né? Algum dano ao meu paciente, tá bom? A comunicação é a troca de informação envolvendo o emissor e o receptor, ou seja, aquele que fala e aquele que ouve, tá? É essa comunicação aí, que decodifica uma determinada mensagem. No setor de saúde, a comunicação não é apenas uma troca de informação, e sim a construção de sentidos, o que nos faz repensar, conhecer, compreender o processo comunicacional no cenário da assistência. Então, na área da saúde, a comunicação é um elo essencial, né? É um elo vital para a segurança do nosso paciente aí, tá? A falha na comunicação pode causar erros relacionados à suspensão de cirurgia, de procedimento e tempo de prolongamento de jejum. Então, se eu não tenho uma comunicação efetiva, né, entre os meus setores, estabelecida na minha instituição, muitas vezes eu posso ter que desmarcar uma cirurgia ou um procedimento devido falha em agendamento, falha em reserva de hemocomponente, né? Porque eu não solicitei essa reserva, né? Então, a comunicação, ela envolve muitos fatores, né? Às vezes, deixar o meu paciente em jejum para fazer o meu procedimento cirúrgico e não transmitir para o meu colega que está assumindo o plantão
que esse paciente está em jejum e o próximo colega não se atenta à anotação de enfermagem ou até mesmo não questionou, né, nessa passagem de plantão e acaba quebrando esse protocolo de jejum do paciente, né? Então, tudo isso enfatiza na comunicação segura, tá? Erros relacionados à cadeia medicamentosa, que inclui falhas na redação, interpretação de prescrição, dispensação e preparo de medicação, uso de siglas, abreviaturas, rasuras, entre outros. Então, em anotação de enfermagem, né? Ou quando eu estou lendo uma prescrição médica, eu tenho que saber interpretar o que o meu receptor está querendo transmitir naquela mensagem. E lembrando, na dúvida, não faça, pergunte, né? Às vezes eu estou lendo uma anotação de enfermagem, eu não compreendi o que foi realizado com aquele paciente, eu tenho que questionar, tá? Não deixe subentendido, porque isso pode levar a um erro, a um dano a esse paciente, tá? Erros relacionados à emissão das informações nas situações críticas, como passagem de plantão, rounds, ferramentas para troca de equipes e transferências. Então, assim, posso colocar lá na minha transferência, meu paciente saiu da UTI e ele está indo para uma enfermaria. Se eu não realizar essa troca de plantão, né, que muitas instituições aí, eles utilizam o SBAR, que é uma transição de cuidado, uma ferramenta de transição de cuidado. Nesse SBAR é descrito tudo que foi realizado com o paciente em determinado setor. Então, lá na UTI, meu paciente foi internado com diagnóstico tal, ele tem histórico de tal patologias, aqui ele evoluiu para isso, para um diagnóstico daquilo, enfim, essa é a minha comunicação efetiva, tá? E isso deve ser transmitido para os outros setores, para as outras equipes, para dar continuidade aí ao tratamento desse nosso paciente, tá bom? Transferência de informação na transição do cuidado. Trata-se de um momento crucial do processo assistencial para garantir a continuidade do cuidado e organizar processos assistenciais. Então, quando eu estou passando, né, o plantão para o meu colega, eu preciso fornecer todas as informações pertinentes daquele paciente, né? De relevância para dar continuidade ao plantão. Se ficou alguma coisa pendente, eu preciso passar para esse meu colega que está assumindo o paciente. Eu preciso relatar a esse meu colega tudo que foi feito durante o meu plantão para que meu colega dê continuidade à assistência. As unidades hospitalares devem elaborar procedimentos operacionais de transferência de paciente e estabelecer o preenchimento de formulários, além de contato telefônico de forma articulada com os meios de transporte. Ou seja, se eu vou transferir o meu paciente de uma instituição, de um hospital para um outro hospital, eu preciso ter essa comunicação efetiva com o transporte, com o técnico de enfermagem do transporte que vai vir retirar esse paciente e encaminhá-lo ao outro hospital, com a equipe do outro hospital, seja via contato telefônico ou até mesmo algum impresso que a instituição utilize, tá? Registro em prontuário. Um dos quesitos que mais impacta na segurança do paciente é o registro assertivo, pois informações fidedignas são imprescindíveis para uma assistência segura. Ou seja, eu preciso descrever, a gente volta a falar da anotação de enfermagem, né? O quanto ela é importante e ela precisa estar muito bem descrita de todos os procedimentos que é realizado nesse paciente. O registro deve ser completo, atualizado, preciso, fidedigno, legível e com terminologia própria da profissão, tá? Eu comentei com vocês que algumas instituições elas utilizam o SBAR para fazer essa transição de cuidado, né?
que é uma ferramenta justamente de comunicação entre as áreas ou serviços hospitalares, tá? Ela trata-se de uma técnica atualizada para comunicação de informação crítica, permitindo compartilhar informações do paciente de forma concisa. É uma ferramenta de comunicação dando início a uma estratégia de segurança do paciente com o intuito de melhorar a comunicação da equipe. Tá? Existem várias outras ferramentas, mas essa é uma ferramenta muito prática. Tá? Então, o SBAR são siglas, né, em inglês, sendo que o AS é a situação em que o paciente chegou naquele serviço, naquele setor, né? O B é de histórico, então o que aquele paciente tem de comorbidade, né? Qual é os tratamentos que ele realiza fora ou até mesmo estabelecido naquele setor. O A é a avaliação, o que mudou ali naquele setor. Então, no período que ele esteve ali, um exemplo, na UTI, o que mudou, o que evoluiu, o que ficou pendente, né? E o R é recomendações. Essas recomendações são as questões mais do que ficou pendente. Então, por exemplo, realizar o raio-x conforme prescrição ou manter em jejum conforme solicitação médica, né? São algumas recomendações. Coloquei um exemplo para a gente entender como seria numa anotação de enfermagem ou até mesmo num impresso específico essa ferramenta de SBAR, tá? Então, esse exemplo é bem legal aí. Vou ler para vocês, ó. Olá, doutor. Aqui é a enfermeira RRR da enfermaria cirúrgica e estou acompanhando o paciente Sr. PP. Ele teve uma dor torácica de forte intensidade há cerca de 5 minutos, acompanhada de dispneia e sudorese. Isso é a situação do paciente, como é que ele está naquele momento, tá? É um homem de 68 anos com história prévia de doença cardíaca que sofreu uma colectomia ontem, sem complicações. Então, isso é um histórico, né? Pedi um eletrocardiograma e minha preocupação é que ele esteja tendo infarto ou embolia pulmonar. Isso é a avaliação, a percepção daquele profissional. Seria muito importante que o senhor viesse aqui imediatamente. Isso é uma recomendação. Como a gente percebe, essa comunicação provavelmente foi feita via telefone, né? Pelo que dá de entender. Só que essa profissional, ela seguiu as etapas do SBAR. Então, situação, a história do paciente, a avaliação naquele momento ou naquele período e as recomendações, tá bom? Todos os incidentes envolvendo falha na comunicação devem ser notificados pelos pacientes e ou profissionais de saúde. Na primeira aula, eu comentei com vocês que toda instituição, seja ela particular ou privada, eles possuem um núcleo de segurança do paciente, tá? E nesses núcleos, além de falarem sobre as metas de segurança do paciente, eles também discutem os eventos adversos ou as não conformidades que acabam acontecendo na instituição. Mas para serem discutidos esses casos, é preciso notificar, tá? Então, comunicar o enfermeiro, comunicar uma coordenação, né? Que algo aconteceu com o paciente. Se o paciente caiu, eu tenho que comunicar, né? Se o paciente teve uma flebite, isso é um evento adverso, né? A flebite é um evento, pode ser mecânico, químico, mas é um evento, é um dano no paciente, né? É uma coisa inesperada. A gente não espera que os pacientes saiam do hospital com flebite. Então, precisa ser notificado. Um erro de cirurgia, né? Realizado em local cirúrgico, em local errado, deve ser notificado também, tá? Daí eu deixei uma charge aí para vocês, né? Para enfatizar o quanto a gente tem que ter essa comunicação assertiva. Nem sempre o que eu estou dizendo é o que vocês estão entendendo, né? Cada um tem a sua percepção.
E essa charge é bem legal também porque demonstra que às vezes as pessoas falam uma coisa, mas o nosso receptor entende outra, né? Então aí que fala assim, que foi? Aí o pinguinzinho fala nada e o outro pinguim não tá entendendo nada. E outro, nada, aí vem uma baleinha e ele sai dizendo burro, porque ele estava avisando pro pinguim nadar, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Volto com vocês agora no dia 23, né? Com mais algumas aulas aí. E a gente vai dar continuidade às nossas metas de segurança. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E muito obrigada pela participação. Beijo!